Bolsonaro chama Greenpeace de lixo ao ser questionado sobre o Conselho da Amazônia, né? O presidente não respondeu sobre a falta de metas e orçamento para o Conselho da Amazônia e minimizou a ausência de governadores no órgão, né? Segundo a Carta Capital. Vamos lá ao texto, né? Papa Francisco recebe Lula no Vaticano. Lula conversou com o pontífice sobre, entre outros temas, desigualdade social e um mundo mais justo e fraterno. Agente secreto do governo trabalha disfarçado, né? Vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro xingou a ONG, Organização Não Governamental, o Greenpeace de porcaria e lixo ao ser questionado sobre planejamento para o Conselho da Amazônia, repaginado recentemente pelo governo para ficar sob a alçada do vice-presidente Hamilton Mourão. Ao ser questionado sobre metas e o orçamento do projeto por um repórter que trouxe o ponto levantado pela ONG, o Bolsonaro exalta, né? Quem que é Greenpeace? Essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo, é um lixo. Outra pergunta. A fala foi feita na manhã desta quinta-feira, 13, na saída do Palácio Planalto. Aquela entrevista que ele dá ali sempre que ele está saindo, né? Em nota, a ONG classificou o gesto de reativamento do Conselho da Amazônia, um projeto feito originalmente em 1995 que estava até então inativo, como uma soma de erros. Os alertas de desmatamento medidos pelo sistema DETER do INPE para o mês de janeiro de 2020 apontam 280 quilômetros quadrados, né? O dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Agora reuniram o presidente, seu vice, os ministros e autoridades em uma grande cerimônia, uma encenação para criar um conselho que é uma verdadeira soma de zeros, diz o Greenpeace. Na ocasião, Bolsonaro também respondeu sobre a exclusão dos governadores do Conselho da Amazônia, esvaziado de representação estadual, né? Os governos estaduais que abarcam a Amazônia Legal, né, não foram convidados. Na lista de membros do Conselho constam apenas integrantes do governo federal, ou seja, alguém que é pró-Bolsonaro e pró-políticas bolsonaristas, né? Se você quiser que eu bote governadores e secretários de grandes cidades, vai ter 200 caras. Sabe o que vai resolver? Nada, nada, declarou. Nesse ponto eu concordo, né? Quanto maior o conselho, mais difícil é chegar no consenso. Nós não vamos tomar decisões sobre estados da Amazônia sem conversar com os governadores. Se botar muita gente, é passagem aérea, hospedagem, uma despesa enorme, não resolve nada, concluiu. Nesse aspecto, estou com o Bolsonaro, hein? Não é a primeira vez que o presidente ataca o Greenpeace. No ano passado, em meio à crise do vazamento de óleo no Nordeste, o Jair Bolsonaro chegou a falar que a ONG poderia ser culpada pelo acidente e nomeou-a como terrorista. A ONG desmentiu os boatos ao explicar que o barco acusado de ser culpado sequer funcionava como combustível fóssil. Além do Conselho, o governo também criou em janeiro a Força Nacional Ambiental, organismo semelhante à Força Nacional de Segurança Pública. O objetivo será reunir agentes para a proteção da área amazônica, né? Apesar da criação dos novos órgãos, pouco foi debatido sobre o aporte financeiro de ações já previstas para o Conselho. Em 2019, o desmatamento na Amazônia bateu recordes e o governo foi criticado internacionalmente pela falta de gerência, o que culminou em culpar até mesmo as ONGs pelos números da tragédia ambiental, né? Culpar as ONGs pelos incêndios na Amazônia, culpar as ONGs pelo derramamento de óleo no Nordeste, tudo é culpa das ONGs, sempre, né? Esse texto é da Giovanna Galvani. Continuando aqui, né? Agente secreto do governo trabalha disfarçado de vigilante na UNB, na Universidade Nacional de Brasília, né? Revelação surgiu em meio a uma briga entre o Ministério da Economia e uma empresa, clube de descontos. Cara, os caras é foda, né? Jornalista brasileiro que denunciava o tráfico de drogas é executado no Paraguai, né? Dono do site Porã News, Léo Veras, denunciava a guerra travada entre facções criminosas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Cadê o Moro, né? Ele falou que estava fazendo apreensões recordes e prendendo recordes de criminosos do tráfico, né? O jornalista brasileiro foi morto aí, ó. Aumentam o caso de Covid-19, né? O coronavírus na China após mudança de metodologia. Mudou a metodologia, agora mais gente está infectada, né? Mas também, será que aumentou o número de mortes também? Caminho da barbárie, a PEC 187 é a destruição das políticas públicas. Vamos ver o que é essa PEC aqui, que eu não sei que PEC é essa, não. Sobre o que ela versa, né? Não há sacrifício, diz Flávio Dino, sobre piso de 6,3 mil reais para professores no Maranhão. Para Putin, casamento só existe se for entre um homem e uma mulher. Ele não admite, olha só. A galera esquerda gosta de pegar muito Putin, né? Porque ele faz frente ao Trump, aos Estados Unidos, né? Defende a Venezuela. Mas o Putin é um cara extremamente machista, conservador, né? O presidente de Senegal nega que proibir a homossexualidade seja homofobia. Ué,
É o que então? Carla Acotirene, de Cordeira do Ileaie, a intelectual festejada. Por referendo, Suíça criminaliza a homofobia e se adapta a vizinhos da União Europeia. Por que o ministro Damares precisa maratonar o Sex Education? É uma série, eu não assisti, estou por fora, eu quase não assisto televisão. São Paulo é o estado que mais mata pessoas trans no Brasil, mostra relatório, né? O caminho da barbárie, a PEC 187, vamos a ela aqui, né? E a destruição das políticas públicas, né? A aprovação dessa proposta de emenda constitucional implica a extinção de todos os programas financiados pela vinculação de receitas. Ixi. A apresentação feita à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal no dia 11 de fevereiro de 2020 sobre os impactos da PEC 187, né? Na justificativa da PEC, argumenta-se que a proposta visa modernizar e aperfeiçoar os mecanismos de gestão orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, permitindo que os respectivos poderes legislativos reavaliem os diversos fundos públicos hoje existentes, de forma a restaurar a capacidade do Estado brasileiro de definir e de ter políticas públicas condizentes com a realidade socioeconômica atual, sem estar preso a prioridades definidas no passado distante, que dadas as dinâmicas políticas, sociais, econômicas e demográficas, podem não mais refletir a necessidade e prioridade da sociedade brasileira no momento atual, segundo o relato do senador Otto Alencar. Essa justificativa, contudo, não se sustenta à luz de uma análise um pouco mais cuidadosa dos elementos constitutivos da PEC em consideração. Com efeito, projeto de emenda da Constituição, como irei argumentar na sequência, a PEC 187 se constitui numa grave ameaça à institucionalidade da gestão das políticas públicas no Brasil, fazendo tábula rasa não só dos mecanismos de vinculação de recursos para financiamento de políticas de Estado em áreas essenciais ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, como também dos mecanismos de gestão e controle de aplicação desses recursos, sem propor nada para pôr no lugar. A PEC 187, pelos seus potenciais efeitos destruidores, caso aprovada pelo Congresso Nacional, seria o equivalente nos dias de hoje ao saque de Roma pelos bárbaros liderados por Larico em 24 de agosto de 410 d.C. Essa data marcaria o fim de fato, ainda que não de jure, ou de iure, do Império Romano do Ocidente, mergulhando a Europa Ocidental numa idade das trevas por 300 anos. Essa aqui é uma visão completamente ultrapassada a Idade Média, a qual começaria a ser desfeita apenas com o imperador Carlos Magno, volta ao iluminismo carolíngio, do Império Carolíngio. Destruir sem criar. Primeiramente, precisamos ter claro que a PEC 187 não estabelece nenhum parâmetro para se modernizar e aperfeiçoar os mecanismos de gestão orçamentária e financeira, resumindo-se a destruir a institucionalidade existente, construída arduamente ao longo de várias décadas, por intermédio da desvinculação das receitas públicas aos fundos públicos ao final do exercício financeiro em que ocorrer a promulgação da emenda constitucional. Nesse contexto, cabe perguntar como os programas que são atualmente financiados pelos recursos desses fundos serão financiados. A PEC deixa implícita a ideia de que as destinações desses recursos serão extintas, pois somente dessa forma será possível abrir o espaço fiscal para poder manipular a agenda dos recursos públicos. 2. A extinção dos fundos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios existentes na data da promulgação da emenda constitucional, se não forem ratificados pelos respectivos poderes legislativos, por meio de lei complementar específica para cada um dos fundos até o final do segundo exercício financeiro subsequente à data da promulgação da emenda constitucional. Considerando que atualmente existem 248 fundos públicos infraconstitucionais, segundo Raimundo Elboucherib, 2020, e que a existência de cada fundo teria que ser ratificada pelo Poder Legislativo competente de forma individual e por intermédio de lei complementar, num prazo máximo de 2 anos, o cenário mais provável é que a imensa maioria desses fundos seja extinta em função da incapacidade dos poderes legislativos de avaliar de forma adequada os custos e benefícios de cada fundo e assim deliberar sobre a conveniência ou não de cada um deles. Deve-se observar que o Ministério da Economia não elaborou até o presente momento nenhum estudo pormenorizado sobre a eficiência e a conveniência dos fundos atualmente existentes, delegando para os parlamentares a tarefa de julgar se é necessário embasamento técnico e a toque de caixa uma PEC que muda de forma radical e profunda a institucionalidade da gestão orçamentária e financeira do Estado brasileiro. Esses são os pressupostos da PEC. Então, longo aqui o artigo, não vou mais abordá-lo não, porque já sabe mais ou menos, A desvinculação de receita, O governo vai ter mais obrigatoriedade de gastar tantos por cento em tais áreas,
Bate-cabelo vai além da dança e vira ato de força para LGBTs, né? Eu já falei que São Paulo... Ei, você não é aquele homem de bem, né? O evangélico perseguido pelo governo de Rondônia. O Rubem Alves? O Rubem Alves, né? Era perseguido pelo governo de Rondônia. Ele era evangélico, protestante. Os 41 anos da triunfante Revolução Islâmica no Irã, as 26 principais violações ao meio ambiente feitas por Jair Bolsonaro. É isso aí, cara. A jornada de trabalho dos bancários frente à MP 905 de 2019. Se fosse uma floresta, a justiça criminal seria uma mata morta, né? A caça às bruxas internacional de Julian Assange, né? O MEC gasta 2,5 milhões para divulgar carteirinhas digitais, mas a MP deve caducar. Estudantes de universidade onde Weintraub se formou pedem sua renúncia. Weintraub não prometi que seria, mas foi o melhor Enem de todos os tempos. Mudanças no FIES incentivam cobranças judiciais de financiamentos. Rondônia relembra a história de 5 livros que o Estado quis vetar. Diretora de escola sugere usar chicote do bom contra a professora negra. Que absurdo, hein? Enem, estudantes podem mobilizar o Ministério Público para pedir reparação. O jazz de Caetano Veloso, Peter Shea, o alemão que descobriu o Brasil. Com esses 19 fontes de informações seguras sobre a África e africanidades, igrejas devem 420 milhões à União. Ixi. Sincericídio de Guedes expõe outra vez o projeto antipovo do Bolsonaro, segundo o Gustavo Freire Barbosa. O capitalismo enfraquece e o Brasil segue como está para ver como é que fica. Enchente mostra na cara o que vem sendo negligenciado. As forças progressistas despertam, eis o primeiro passo. O nazista envergonhado que compara nazismo a comunismo. São similares em alguns pontos, sim. Carla Cotirene, de Cordeira do Ilê, a intelectual festejada. Expulso do PSDB, líder do Direitos Já, diz que não foi avisado sobre desfiliação. E acabou aqui as notícias da Carta Capital. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.